Galera, tudo bem? Aqui é o professor João Vitor, certo? De Química. Hoje a gente vai fazer a questão de número 34 da prova 2020 da SPSEX, tudo bem? Então vamos lá. O enunciado fala o seguinte: o oxalato de cálcio é oxidado por permanganato de potássio em meio ácido. A equação não balanceada dessa reação é representada a seguir. Aí ele me deu a equaçãozinha bonitinha, cheirosinha no ponto para a gente trabalhar ela, né? A soma dos coeficientes da equação da reação corretamente balanceada, ou seja, menores números inteiros, e o volume de CO2 liberado quando se faz reagir 384 gramas de oxalato de cálcio por reação completa nas condições ambientes são respectivamente. Ela me deu uma série de dados aqui, tudo bem? Primeira coisa que nós temos que avaliar, galerinha, é que nós estamos tratando de uma equação não balanceada e ele quer uma soma, ele quer como parte da resposta a soma dos coeficientes. Então, já daí você já tira o que ele vai precisar, a gente vai precisar trabalhar um pouquinho porque são muitas espécies com átomos com uma quantidade bem razoável, né? O que dificulta ainda mais o prosseguimento do balanceamento da equação. E outro dado importante é que ele fala que o oxalato de cálcio é oxidado. Se uma espécie, uma substância sofre oxidação, isto é, perda de elétrons, isso quer dizer que outra substância também ele passa por um processo de recebimento de elétrons, visto que a oxidação ela é simultânea à redução. Esses são processos que estão sempre atrelados. Então a gente está tratando aqui de um tipo de reação de oxirredução. E dessa maneira nós vamos ter que fazer o balanceamento por oxirredução, certo? Muita gente tem uma série de traumas, né? De medo, sei lá, com relação à reação de oxirredução, mas na verdade a gente pode, se a gente for fazer com calma, de fato ela é um pouco mais trabalhosa, né? Se comparado com outros métodos de balanceamento, como de tentativas e o algébrico. Entretanto, ele nos dá informações importantes sobre a nossa equação, tudo bem? Então, como a gente vai se processar esse nosso cálculo aqui? Então, deixa eu trazer aqui para vocês, de uma maneira mais que dê para visualizar bem, certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui os nossos compostos, certo? Que estão envolvidos na nossa equação química. Dentre eles, oxalato de potássio, o oxalato de cálcio, permanganato de potássio, certo? E nós vamos ter que, com o primeiro passo do balanceamento de oxirredução, nós temos que determinar o NOx de cada um dos componentes envolvidos na nossa reação química, certo? Então, como é que a gente vai analisar isso? Primeiramente, a gente vamos analisar da esquerda para a direita, para não causar nenhuma estranheza para vocês e se tornar ainda mais interessante. Então, vamos lá. O cálcio. O cálcio, pessoal, ele é da família o quê? Ele é da família 2A, né, dos metais alcalinos terrosos. E a gente sabe que os metais alcalinos terrosos têm número de oxidação mais 2, né? Assim como a gente também sabe que o oxigênio, geralmente, ele apresenta, fora, lógico que existem exceções, como os peróxidos, ele apresenta NOx menos 2, certo? Então agora a gente só precisa determinar o NOx do carbono. Aí vocês podem me perguntar, João, o NOx do carbono não é mais 4? Ele não é tetravalente? Sim, geralmente ele é mais 4, mas a gente precisa de fato analisar porque ele pode haver, existem exceções que podem haver variações no seu NOx, tudo bem? Então como é que a gente avalia isso? A gente avalia da seguinte maneira: como o oxalato de cálcio ele não é um íon, então o somatório dos seus NOx, o somatório do NOx dos seus componentes tem que dar igual a zero, certo? Isso é muito interessante, visto que, por exemplo, eu tenho 4 oxigênios e cada oxigênio tem NOx menos 2, então 4 vezes menos 2, o oxigênio contribui para o NOx total com menos 8, certo? Já o cálcio ele tem NOx mais 2, como eu só tenho 1, ele contribui com mais 2, certo? Então, para que o NOx fique zero, né? Ele tem essa neutralidade NOx, eu preciso que o carbono contribua com quanto? Olha, se eu tenho menos 8 mais 2, para ficar zero eu ainda preciso de quê? De mais 6, né? Então a contribuição do carbono no oxalato de cálcio é mais 6 no NOx. Entretanto, eu tenho 2 carbonos, eu não tenho apenas um carbono. Dessa maneira,
eu pego esse mais 6 dividido por 2, fica o NOx do carbono mais 3. Perceba que é diferente de mais 4, né? Então por isso que é interessante a gente fazer isso. Mesma análise a gente vai fazer para os demais. Ó, o potássio. O potássio era a família dos metais alcalinos, família 1A, né? O linaca, lembra? Então ele é mais 1. Sendo que o oxigênio, como a gente já viu, ele é menos 2. Um manganês, ele tem NOx variável, por isso que a gente vai ter que fazer o nosso cálculozinho bonitinho, cheirosinho aqui, para que a gente avalie qual é o seu NOx final, certo? Então, da mesma forma, tenho menos 2 NOx oxigênio, só que eu tenho 4 oxigênio, então no total ele contribui com menos 8, assim como o potássio contribui com mais 1. Dessa maneira, para haver a neutralidade se tornar zero, o manganês tem que contribuir com quanto? Com mais 7. Visto que eu só tenho um manganês, então o NOx dele é justamente mais 7. Tudo bem? Vamos avançar. Hidrogênio contribui com mais 1. Oxigênio, o NOx dele é menos 2, como a gente viu. Entretanto, como a gente já viu, 4 oxigênio fica 4 vezes menos 2, menos 8. 2 vezes mais 1, mais 1. Ou mais 2, desculpa. Então, para haver a neutralidade, é de se esperar que o NOx do enxofre seja o quê? Mais 6. Certo? Como só tem um enxofre, então de fato o NOx do enxofre é mais 6. Certo? Vamos lá, passar para os nossos produtos. Cálcio, nosso produto é mais 2. Enxofre, vou descobrir. E o oxigênio é menos 2. Vamos fazer o nosso mesmo esquema. Onde eu tenho 4 oxigênios, 4 vezes menos 2, menos 8. Certo? Esse menos 8. Já o cálcio só tem 1, então é mais 2. Ora, para ficar zero, mais 2 menos 8, eu preciso somar mais 6. Como eu só tenho um enxofre, então de fato vai ser mais 6. Certo? Potássio, mais 1, família 1A. Oxigênio, menos 2. Parece ser repetitivo, mas é importante que a gente faça para todos, certo? Visto que nós precisamos saber, para fazer esse cálculo, exatamente todos os NOx dos nossos componentes. Perceba que o NOx do enxofre não modificou-se, né? Então quer dizer que ele não passou pelo processo nem de oxidação e nem de redução. Tudo bem? Então vamos lá avançar. Percebam aqui, ó. O oxigênio a gente sabe que é menos 2. Só que o manganês, como a gente viu anteriormente, ele tem NOx variável. Se ele tem NOx variável, a gente precisa fazer a nossa análise para saber qual vai ser o NOx dele nessa ocasião. No caso aqui eu tenho 2 oxigênio, 2 vezes menos 2, menos 4. Para ficar balanceado, para ficar zero, eu preciso que o NOx do manganês seja mais 4. Como eu só tenho um manganês, NOx mais 4. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Carbono e oxigênio. O oxigênio a gente sabe que é menos 2. Só que o carbono a gente viu que às vezes ele pode variar. Então vamos perceber aqui. 2 vezes menos 2, menos 4. Para contrabalancear, o carbono aqui tem que contribuir com mais 4. Como eu só tenho um carbono, então de fato o NOx dele aqui no CO2 vai ser mais 4. Tudo bem? Tudo certo? Então agora a gente pode começar a analisar de fato o que é importante para a gente resolver essa questão. Porque agora o segundo passo depois do NOx é identificar quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. O camarada que sofre redução é aquele que diminui seu NOx. O camarada que sofre oxidação aumenta seu NOx. Então vamos avaliar aqui, ó. Percebam o carbono. O carbono, ele tinha NOx mais 3 e foi para NOx o quê? Mais 4. Então o que acontece? O NOx do carbono, ok? A retinha um pouquinho torta. Ele passou de mais 3 para mais 4. Ele aumentou. Se ele aumentou, ele o quê? Oxidou. Então ele passou por um processo de oxidação. Tudo bem?
Em contrapartida, percebam aqui, ó, o manganês estava mais 7, certo? E ele acabou aqui com mais 4. Perfeito? Então, se ele passou de mais 7 para mais 4, o que aconteceu com ele? Ele diminuiu. Se ele diminuiu, ele reduziu. Então, houve um processo de redução, certo? Identificado agora quem reduziu e quem oxidou, a gente pode muito bem fazer o nosso próximo estudo antes de fazer o balanceamento, certo? O próximo passo, que é determinar a variação do NOx da espécie que oxidou, da oxidação, a espécie passou pelo processo de oxidação, e a variação do NOx da espécie que passou pelo processo de redução. Como assim, João? A variação da oxidação. Quem sofreu oxidação foi o carbono, né? O carbono passou de mais 3, ou de mais 3 para mais 4. Então, qual é a variação no NOx? Ora, a variação é justamente a diferença entre a etapa final e a inicial. Ou seja, se passou de 3 para 4, a variação foi de mais 1, certo? A de redução, o que aconteceu? Passou de mais 7 para mais 4. Então, qual foi essa variação? Essa variação foi no total de quantas unidades? De 3, né? Ele diminuiu 3 unidades. Então, aqui nossa variação seria 3. Pronto. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos multiplicar esse valor por um valor que é chamado de atomicidade, a maior atomicidade de cada um dos componentes. Como assim, João? Não estou entendendo. Quem sofreu oxidação não foi o carbono? A gente percebeu aqui. A atomicidade do carbono é justamente esse valor aqui que vem junto a ele, para saber quantos carbonos ou quantos outros elementos existem naquela molécula. Qual é a maior atomicidade do carbono encontrada aqui na nossa espécie? O carbono só é encontrado no oxalato de cálcio e no dióxido de carbono. No oxalato de cálcio, a atomicidade dele é 2, enquanto que no monóxido de carbono ele só tem 1, né? Então, a maior atomicidade do carbono, então, é o 2. Então, fica 2 vezes 1, fica igual a 2. Enquanto que, quem reduziu? Quem reduziu foi o manganês, né? Se o manganês reduziu, ele... Vamos ver qual é a atomicidade. A atomicidade dele é 1 aqui e 1 aqui. Então, a maior atomicidade é 1. 3 vezes 1 vai ser exatamente o quê? Vai ser exatamente 3. Deixa eu colocar aqui. Bacana. Por que a gente fez isso, João? Porque a gente vai agora... Esses valores aqui que a gente conseguiu a partir desse processo, né, dessa etapa, vão ser os coeficientes estequiométricos de determinadas substâncias na nossa equação balanceada. Vamos analisar aqui. A gente vai analisar o quê? Percebam que nessa etapa agora a gente vai fazer uma inversão, certo? Uma inversão de coeficientes. Como assim? Quem sofreu oxidação não foi o carbono? Onde é que o carbono tem maior atomicidade? A gente viu que era no oxalato. Vamos olhar aqui para a equação de cima, que está mais limpa, certo? Aqui no enunciado mesmo. Percebe que é ele que tem a maior atomicidade. Então é de se esperar que a gente coloque um 2 aqui nele, né? É justamente a inversão que vai acontecer. Eu não vou colocar o 2, eu vou colocar o 3, certo? Então eu coloco um 3 aqui na frente, no que o carbono tem maior atomicidade. Em contrapartida, no que sofreu redução, que é o manganês, eu coloco o quê? Era para eu colocar um 3, né? Só que existe a inversão, então eu vou colocar um 2. Aonde é que eu coloco o 2, João? Nos reagentes ou nos produtos? Aqui vai ser indiferente por conta que eu tenho atomicidades iguais. Era de se esperar que a gente colocasse no que tem maior atomicidade. Então eu vou colocar aqui nos reagentes. Então no lugar de 3 a gente coloca 2 por conta dessa inversão, certo? E agora o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai balancear o restante como se fosse um processo de fato, um processo de balanceamento por tentativas, ok? Então como é que a gente vai analisar isso? Vamos lá fazer. Cálcio, agora aqui eu tenho
3 cálcios nos meus reagentes. Então, nos meus produtos eu tenho que ter quantos? Eu tenho que ter 3 cálcios. Então, cálcio. Vamos ver aqui. Eu tenho quantos carbonos? Eu tenho 3 vezes 2, né? Eu tenho 3 vezes 2 carbonos. Então, eu tenho 6. Então, eu tenho que colocar 6 aqui no monóxido de carbono, visto que ele tem que... é o único lugar que tem carbono. Que mais? Potássio. Potássio eu tenho aqui 2, certo? E aqui eu tenho 2, então o potássio está balanceado. O manganês eu tenho 2 nos reagentes agora. E eu preciso ter 2 nos produtos, então coloco um 2 aqui. O que mais eu preciso balancear? Enxofre, vamos ver o enxofre. Enxofre, eu tenho um enxofre aqui nos meus reagentes, só que eu tenho 3, 4 enxofre aqui nos meus produtos, né? 3 aqui, mais um aqui, então eu tenho 4. Então eu preciso ter 4 enxofres aqui. Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos analisar aqui o que está faltando. Que a gente já balanceou: cálcio, carbono balanceamos, potássio balanceamos, manganês balanceamos. Agora falta o oxigênio, né? Vamos ver aqui como é que está a quantidade de oxigênio. Antes de balancear o oxigênio, a gente pode analisar logo o hidrogênio. Porque o hidrogênio, o que acontece? Ele tem 4 vezes 2, ele tem 8 aqui nos reagentes. Só que ele só aparece em um lugar aqui nos produtos, né? Então é mais fácil de balancear. Então se eu tenho 4 vezes 2, 8, eu tenho que ter 8 aqui. Já que ele tem 2 na água, então 4 vezes 2, 8. E fica agora faltando só analisar se o oxigênio está balanceado. Vamos avaliar. 3 vezes 4, 12. 12 mais 8, né? 2 vezes 4, 8. Mais 4 vezes 4, 16. No total aqui eu tenho 36 oxigênios nos meus reagentes. Vamos analisar aqui nos meus produtos. Eu tenho 12, né? 4 vezes 3 vezes 4. Mais 4. Mais 2 vezes 2, 4. Mais 4 da água. Mais 12 no CO2, né? Então eu tenho justamente 16 ou 36. Então agora sim minha equação está balanceada depois que eu fiz todo esse processo de oxirredução. Só que o item, as perguntas, ele não quer saber a equação balanceada, ele quer saber somente o somatório dos coeficientes estequiométricos. Então o somatório seria o quê? 3 mais 2 mais 4 mais 3 mais 1 mais 2 mais 4 mais 6, certo? Fazendo essa soma, vou fazer aqui junto com vocês, mais 1 mais 2 mais 4 mais 6, nós vamos obter um total de 25, certo? Então nós podemos ficar com o item A, item C e item D, tudo bem? Então essa primeira etapa, que era do balanceamento, foi vencida por nós, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ocultar essa parte aqui, que a gente não vai precisar dela agora, tudo bem? Então, vamos para a segunda parte, que é determinar o volume de CO2 liberado com quando eu reajo 384 gramas de oxalato de cálcio. Então, a gente percebe que o oxalato de cálcio, ó, ele está aqui, ó, é o primeiro dos meus reagentes. Então, vou colocar aqui para baixo, certo? Então, a gente percebe que a relação é que 3 mols de CaC2O4, que é o oxalato de cálcio, eles produzem quanto? Eles produzem 6 mols de CO2, certo? De gás carbônico, tudo bem? Ora, mas agora eu preciso saber quantos mols eu tenho em 384 gramas, certo? Como é que eu calculo isso? A gente sabe que para calcular o número de mols, a gente faz massa que eu tenho, né, disponível, dividido pela massa molar, certo? Então, o número de mols é a massa 384 dividido pela massa molar do oxalato de cálcio. Repito, na questão eles não vão fornecer os dados de massa molares, mas dentro do escopo da prova, vão ter a tabela com esses dados ou a tabela periódica que vocês conseguem subtrair esses dados para essa questão, tudo bem? Então, de antemão, no oxalato de cálcio eu tenho o quê? 40 referente à massa de um cálcio, mais
2 vezes 12, que são 2 carbonos, mais 4 vezes 16, que são 4 oxigênios, certo? Então, fazendo essa divisão, certo? Deixa eu até colocar aqui, para ninguém ter dúvida que isso daqui é a massa molar, certo? É o cálculo da massa molar. Bem? Então, fazendo essa divisão, a gente vai obter justamente um valor de quanto? Deixa eu fazer aqui junto com vocês, certo? Vou fazer agora. Para facilitar aqui. Três, 8, 4 dividido pela massa molar. Eu tenho aqui um total de 3 mols, certo? Olha que bacana. Por que eu digo que é bacana? Porque essa quantidade que a questão me fornece é justamente a quantidade da relação que eu tenho na minha equação balanceada. Ele me diz já informações que eu não preciso nem fazer nenhuma regrinha de 3. Ó. Por quê? Ele me fala que 3 mols produzem 6 mols de CO2. Então, essa quantidade que ele me fornecer é justamente equivalente a 3 mols. Então, a gente já sabe que a quantidade produzida vai ser de 6 SO2, 6 mols de SO2. Só que ele não quer saber o número de mols de gás carbônico que foi produzido, ele quer saber o volume. O que vai ser fácil de descobrir porque ele me forneceu o volume molar dentro das condições estabelecidas no enunciado da questão. As condições são 25 graus Celsius e 1 atm. Ele me deu o volume molar, isto é, o volume para cada mol de gás dentro dessas condições de 25 e 1 atm, que é justamente 24,5. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estabelecer que 1 mol de CO2, ele vai o quê? Ele vai equivaler a quanto? Ele ocupa quanto de volume? Ocupa 24,5 litros, certo? Então, se 1 mol de CO2 ocupa 24,5 litros, 3 mols de CO2, que é o que foi produzido a partir de 384 gramas de oxalato de cálcio. 3 mols de CO2 vai ocupar X, né? 3 mols não, gente, desculpa, viu? 6 mols, né? Foram produzidos 6 mols a partir de 3 mols de oxalato, certo? A gente está trabalhando aqui com volume de CO2, tá? Então, peço desculpa aqui caso tenham confundido. Então, 6 mols de CO2 que vão ser produzidos a partir da reação com 384 gramas de oxalato vão produzir X. Esse X é justamente, fazendo essa regra de 3, 24,5 vezes 6. 24,5 vezes 6 é igual a 147 litros, ok? Então, nossa alternativa seria 25 e 147 litros. Item C de casa. Valeu, pessoal. Até a próxima.